Eu aqui relembro que no início de 1993, era ainda o meu primeiro mandato como senador, eu era senador único do Partido dos Trabalhadores. Num final de semana, foi publicada pela revista Veja, nas páginas amarelas, uma entrevista do principal assessor do Congresso Nacional na área de orçamento, o senhor José Carlos Alves dos Santos. E ele informou naquela entrevista como é que alguns parlamentares se utilizavam da possibilidade de apresentar emendas para procedimentos que não eram os mais adequados e muitas vezes se utilizavam daquela prerrogativa que nós parlamentares temos para formas de enriquecimento indevido. E foi então que, ao tomar conhecimento daquela entrevista, eu próprio, tendo em conta a afinidade que tenho desde os primeiros momentos que aqui cheguei no Senado Federal com o senador Pedro Simon, liguei para ele, era um sábado, e ele estava em Porto Alegre, ou de sábado para domingo. Ele também havia lido a matéria e avaliou que se tratava de um assunto grave e que demandava por parte de nós, senadores, uma atitude. E foi então que ambos concordarmos em pegar o avião no domingo. Chegamos aqui os dois juntos, eu de São Paulo, ele de Porto Alegre. No caminho eu havia redigido um esboço do requerimento do que veio a ser a CPI do orçamento. O senador Pedro Simon olhou, fez algumas sugestões, eu vim ao meu gabinete. Diga a ele que eu estou aqui. E se me permite recordar, senador Pedro Simon, era já passado um pouco de meia-noite, eu toquei a campainha no seu apartamento. Um pequeno detalhe, mas Vossa Excelência então me recebeu de pijama e era mais do que natural naquele horário. E então eu mostrei o requerimento já modificado com as suas sugestões e então ambos fomos primeiros signatários. No dia seguinte viemos ao gabinete dos líderes, foi convocada, salvo engano, no próprio gabinete do senador Mauro Benevides ou do senador, então, Humberto Lucena, que era o líder do PMDB e que chamou os demais líderes. E, então, foi questão de horas para se levantar o número se obter o número de assinaturas, mais de um terço, tanto no Senado quanto na Câmara, porque se tratava de um assunto relacionado às duas casas. E, então, foi em questão de pouco tempo constituída e de maneira consensual pelos partidos uma comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto e que acabou resultando na perda de mandato de inúmeros senadores. Foi uma das principais comissões parlamentares de inquérito da história do Senado e da história da República, do Congresso Nacional, nas últimas décadas, além da comissão de maior repercussão, aquela sobre os atos de Paulo César Farias, em 92, a comissão mista sobre o orçamento, de inquérito sobre o orçamento, tinha se constituído em algo de extraordinária relevância. Quando eu li a reportagem de ontem no Estado,